Ao mesmo tempo que existem dias de fartura e dias de compartilhar a felicidade, existem dias em que algo importante pode faltar. Nessas horas, procuramos alguém que possa ficar ao nosso lado e nos ajudar. A vontade de fazer o bem é a nossa natureza. Esse comprometimento com os lugares que passamos é o legado que queremos deixar. A Aegea, nossa natureza, movimenta a vida. A de atmosfera, de água, de árvores. A de animais, de Amazônia, de Antártida. Lembre-se, não existe planeta B. A Ambipar ajuda sua empresa a cuidar do planeta A. Ambipar, a líder em gestão ambiental. Vivemos um momento de grandes desafios e mudanças, em que os bons exemplos garantem a prosperidade das próximas gerações e inspiram. E cada ação tem o potencial de gerar um novo futuro. É assim que estamos liderando a transição energética e a economia neutra em carbono no Brasil. É assim que juntos vamos gerar nosso futuro. Acesse nosso relatório e saiba mais. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Rafael Kelman, diretor executivo da PSR. É uma satisfação estar aqui com vocês. Hoje nós vamos estar, então, no exame ESG Summit 2022, Empresas e Negócios Responsáveis, o Futuro da Energia, contando com ilustríssimos debatedores, Elba Ganon, CEO da ABEólica, Associação Brasileira de Energia Eólica, Rui Altieri, o presidente do Conselho de Administração da CCEE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, e Eduardo Satamini, diretor-presidente da ENDE. Uma satisfação, então, estar com todos vocês. E nós vamos, então, estar debatendo hoje esse assunto, então, do futuro do setor de energia, setor elétrico. Eu vou começar, então, direcionando a primeira pergunta para a Elbia, em relação ao futuro. Eu acho que antes até de falar do futuro, eu queria entender do presente, né? Antes da gente entrar nessas questões do futuro, um pouco das questões atuais, né? E eu queria que você falasse um pouco, Elbia, e aí seguíssemos com o Eduardo e com o Rui em relação a quais, na opinião da sua instituição, no caso a Beólica, depois a CCE e depois a ENDE, quais as principais questões do presente do setor elétrico para a gente ter esse futuro almejando uma transição energética, um futuro elétrico renovável, de baixo carbono. Então, quais seriam as questões atuais, Elbia? Muito boa tarde para você. Muito obrigada, Rafael. Queria agradecer ao Exame pela oportunidade, pelo convite. É um prazer encontrar meus colegas de painel, o Rui, o Eduardo e você, Rafael, e por fazer essa discussão tão interessante. Foi bom você falar para falar do futuro, é importante falar do presente, até porque eu entendo que o futuro está sendo decidido agora. É muito importante que as decisões que estejamos tomando neste momento sejam decisões bem equilibradas, já que nós queremos alcançar uma economia de baixo carbono em 2050, o net zero que as economias estão buscando. O que é interessante com relação ao presente? E aí, voltando um pouquinho no presente, principalmente na segunda metade de 2020, quando nós percebemos a pauta de ESG, que se tornou mais forte, mais relevante, e aqui no Brasil nós sentimos isso também, talvez até pelas sinalizações importantes que vieram do mercado financeiro e muitas discussões sobre isso, a própria COP26
nos inspirou bastante em seguir nesse caminho da transição energética e também de pensar numa transição energética que seja justa. Justamente esse aspecto social das 3 letrinhas de ESG, que nós estamos bastante preocupados. Nós sabemos que no caso das energias renováveis, as fontes renováveis mais recentes, né, elas têm já uma característica forte ambiental por produzir energia limpa, por gerar energia limpa e renovável, e nós temos um aspecto social muito relevante. Eu costumo dizer que energia eólica é ESG na veia. Fizemos estudos recentemente demonstrando que os investimentos em energia eólica na região Nordeste contribuíram para o crescimento do PIB naquela região em torno de 21%, e o índice de desenvolvimento humano municipal cresceu em torno de 20% com a chegada dos parques eólicos. Então, esse aspecto social dos investimentos eólicos é muito relevante. E outra coisa muito importante, já pensando no presente e tomando decisões para o futuro, é que os investimentos em infraestrutura, em energia em especial, eles são muito importantes para a retomada do crescimento econômico. E não é à toa que no segundo semestre de 2020, a maioria dos países desenvolvidos colocaram como política de retomada econômica a retomada econômica verde. E neste sentido, eu entendo que o Brasil tem uma oportunidade muito importante ao falarmos de retomada econômica, aliás, a tão sonhada retomada econômica, e pensando nos investimentos em infraestrutura, em energia renovável, que pode sim contribuir para o crescimento e, sobretudo, com o desenvolvimento econômico do país. Obrigado, Elbia. Satamini, você queria então dar a visão aí da ENGIE em relação às questões do momento e como elas se ligam com as questões do futuro? Bom, muito obrigado pela participação aqui, muito obrigado a todos. Boa tarde, bom dia, qualquer que seja o horário, a Elbia, a Rui, a Rafael, o público que nos assiste aqui. Eu tenho que concordar quase que integralmente com a Elbia. Eu acho que o Brasil oferece uma oportunidade tremenda em função da característica da sua natureza, a disponibilidade eólica, disponibilidade solar, a sua capacidade hídrica já instalada, para que a transição energética aconteça de uma forma rápida e a economia de baixo carbono se configure. O que eu acho que a gente tem que avaliar é o momento regulatório que a gente vive, extremamente importante para que essa configuração se concretize, né? A configuração de uma economia cada vez com um impacto de carbono menor. A gente tem visto aí uma politização grande das discussões no Congresso, no momento em que a gente está discutindo regulamentação importante para o futuro do setor de energia. Esse tipo de intervenção política é que a gente precisa tomar cuidado para não distorcer todo o esforço que vem sendo feito pela sociedade, pelas empresas, de uma forma geral, para o desenvolvimento de energia limpa. Um exemplo disso é o jabuti das usinas a gás que foram inseridas na privatização da Eletrobras e que, de uma certa maneira, vai gerar um grande impacto no setor, com impacto em preços, usinas inflexíveis, que ao invés de segurarem a garantia, darem segurança ao fornecimento de energia, elas vão gerar impactos de preço e desincentivos a outras fontes de energia entrarem no futuro. Então, são preocupações que a gente tem da politização desnecessária e indesejada dentro do setor elétrico brasileiro, de extrema importância, por ser um setor de grande volume de investimentos de longo prazo, e sim, geradores de emprego e bem-estar social. Obrigado, Satamini. Eu acho que esse aspecto que você trouxe é importante em relação aos jabutis, né, que vem junto com a lei da desestatização da Eletrobras, 8 gigawatts para quem está assistindo, 8.000 megawatts de térmicas a gás natural, com no mínimo 70% de inflexibilidade, quer dizer que elas vão funcionar
pelo menos 70% do tempo a gás natural, e isso também significa emissões de gases de efeito estufa, e no momento que a gente está buscando reduzir as emissões, o Congresso aprova uma lei que contrata emissões, aumenta as emissões. Então, eu acho que essa é uma questão relevante. E sobre a questão da energia limpa, certificação, eu sei que a CCE também tem atuado bastante, tem se falado bastante de hidrogênio verde. Vou passar então para o Rui dar uma visão da CCE nos momentos e também como está percebendo aí as perspectivas do Brasil de ter um futuro com uma energia de baixa emissão, uma economia de baixo carbono. Rui, contigo. Obrigado. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Rafael. Obrigado aqui pela revista Exame, por essa oportunidade. Cumprimentar a Elber, o Satamini, é um prazer estar aqui com vocês. Complementando, tá? Me resta muito pouco a complementar, mas concordando tanto com a Elber quanto com o Satamini, nós estamos passando por um momento decisivo na nossa avaliação aqui no setor elétrico. Tá? Nós sabemos o que tem que ser feito, sabemos como fazer, mas não conseguimos dar seguimento, tá, a essas questões. Eu acho que eu queria colocar, viu, Elber, assim, uma componente naquelas 3 letrinhas da ESG, é a racionalidade econômica. E passa por tudo isso que tanto você quanto o Satamini falou. Nós não podemos perder a racionalidade econômica sobre a pena de perder uma oportunidade fantástica, que o Brasil ao concurso, né, na questão da energia renovável. Nós temos um potencial fantástico, mas nós temos que ter racionalidade econômica para sustentar toda essa questão. Pegando o gancho também no que o Satamini falou, nós temos de trazer de volta para o setor elétrico o eixo das discussões do que é que tem que ser feito no setor elétrico. Tem que ter a participação no Congresso, é legítima, mas não pode ficar, nós não podemos ficar à mercê disso. E uma vez que tem decisões que todos nós questionamos bastante, como, por exemplo, a quantidade de térmicas que estão sendo de acordo com uma política que foi feita pelo Legislativo, nós temos que transformar esse limão em uma limonada. E a melhor forma que tem é pegar um número, viu, Rafael? Ano passado, um ano muito crítico para o setor elétrico em função da hidrologia, 20% de toda a energia que foi produzida no Brasil foi por térmicas. E a grande maioria dessas térmicas ineficientes, poluentes. Por que a gente não aproveita esse jabuti, como o Satamini falou, para substituir essas térmicas? Tá? Melhora, não compromete a nossa matriz, além do que já está. Pelo contrário, até reduz muitas emissões e dá uma sinalização que nós estamos usando o gás como combustível para a transição energética. É o melhor combustível que tem para fazer essa transição. Que você conhece muito bem, Rafael, isso não vai ser feito de uma hora para outra, essa transição. Ela é paulatina e tem que ser feita. Mas, enquanto isso, nós melhoramos a nossa matriz com racionalidade econômica, apesar de tudo que foi colocado. E a cada vez mais tentar trazer essa questão, as decisões, para o eixo do setor elétrico. Não vamos tirar a legitimidade do Congresso de legislar, ele tem essa competência, mas também nós não podemos ficar à mercê de qualquer questão. Existem outras questões que ferem de morte a racionalidade econômica que a CCE tem defendido bastante nos últimos tempos. Né? Quanto à certificação do que você falou, Rafael, nós temos como meta, realmente, até o final do ano, temos conversado até bastante com a Elber, de termos um selo da CCE para certificar, não só o hidrogênio verde, tá? O hidrogênio verde é uma possibilidade, mas certificar. Nós costumamos dizer aqui, Rafael, que nós temos aqui na CCE uma possibilidade que somente a CCE tem. Fazer a medição do consumo e da geração é fácil, qualquer um pode fazer, mas combinar a contratação com a produção e o consumo, só a CCE tem o registro desses contratos aqui na CCE. Para você ter uma ideia, são 80 mil contratos por mês que nós registramos aqui. Então, nenhuma instituição aqui no Brasil pode dar uma qualificação para um selo dizendo o seguinte, foi produzido por uma fonte renovável, foi consumido para produzir, por exemplo, o hidrogênio verde e teve um contrato que amarrou essas duas pontas. Esse contrato foi registrado, validado aqui na CCE e, ao final do mês, ele foi liquidado. Então, essa competência somente a CCE tem hoje e nós vamos explorá-la com bastante competência, viu? Tá ótimo. Quer dizer, então, resumindo aqui, nós temos um potencial muito interessante de renováveis no Brasil, ninguém nega isso. Econômica, fontes econômicas, podem apoiar o crescimento desse país econômico e também olhando para o mundo todo, que nós todos estamos no mesmo problema, que são as mudanças climáticas. O Brasil tem possibilidade de liderar uma agenda, porque tem essa vocação, tem recursos para isso, recursos naturais para isso, bom sol, bons ventos e tudo mais.
Temos, onde é inserido, a Elba trouxe, fontes renováveis, há melhorias sociais, locais percebidas, estudos mostram isso. Nós temos também, como disse o bem colocado o Satamini, ao mesmo tempo que tem essa vocação toda, há no Congresso movimentos que vão um pouco contra essa tendência de a gente conseguir ter uma expansão com renováveis competitiva. O Congresso tem, obviamente, a legitimidade, mas, de certa forma, em relação ao histórico desse setor elétrico, que sempre teve instituições de planejamento, a gente percebe, nós que somos do setor, um certo atropelo dessas atribuições em relação a quem faz o planejamento energético, o Congresso atuando dessa forma. E de uma maneira que, e aí trazendo o comentário do Rui, fere um pouco a lógica econômica, a gente, pelo menos, nós estamos contratando uma energia, ela é barata, ela é a da escolha, que vai ser de menor tarifa para o consumidor final, ela é de menor emissão. Isso também é um aspecto que a gente tem que sempre debater, e o Brasil tem tradição, no setor elétrico, pelo menos, de ter planejamento, é uma coisa que falta muito em quase todas as áreas do Brasil, planejamento, e a gente tem gente competente no setor com planejamento, buscando justamente o menor custo possível da energia para os consumidores finais. Então, sempre temos que estar vigilantes em relação à racionalidade econômica que o Rui falou. E fechando, então, com esse comentário do Rui, que eu achei interessante, da certificação. Eu sempre achei, Rui, que o Brasil, com a potencialidade renovável que tem, desde quando éramos quase 100% hidrelétricos, mas agora com a onda da eólica, depois mais recentemente com a onda solar, temos uma mais-valia, né, de nos nossos produtos poderem ter um selo, sempre achei isso, de energia renovável. Você vai exportar, não sei, qualquer coisa, energia renovável foi usada para produzir aquele produto. Isso tem que ter um valor, né? Então, eu acho salutar essa iniciativa da CCE. Como você disse, é o único lugar onde você tem medição de produção, de consumo e os contratos, milhares de contratos por mês, para poder fazer uma certificação na origem, né? Vamos dizer assim, e que isso permita, então, um valor agregado aos produtos e serviços feitos aqui no Brasil. Então, passando agora então de assunto dos temas atuais para os temas do futuro, eu queria que a Elbia voltasse e lançasse, pelo menos aí na visão da Beólica, quais os desafios para o setor elétrico do Brasil e como é que ele pode até ser um protagonista nessa agenda de descarbonização global e nessa agenda ESG, né? Qual é a sua visão, Elbia, em relação ao futuro? Ótimo, Rafael. O nosso desafio principal é a demanda. E aí o efeito Jabuti acaba nos deixando numa situação um pouco mais complicada, porque 8 gigawatts de termoelétricas entrando a partir, né, dos próximos anos, aí nesse médio prazo, com um fator de capacidade de 70%, né, de uso de 70%, realmente sobra muito pouco para expansão. Tanto que se você pega o PDE 2031, a entrada dos 8 gigawatts, hoje mesmo saiu um estudo da PSR demonstrando, né, que a gente vai ter uma sobreoferta de energia. Então, isso nos deixa bastante preocupados numa visão de médio prazo, porque nos últimos anos, desde 2014, que a gente não tem visto um crescimento da economia que seja satisfatório, a gente tem percebido uma redução da demanda por projetos de energia, principalmente nos leilões do ambiente de contratação regulada. A energia eólica, desde 2018, ela tem garantido a sua expansão e garantido os nossos investimentos a partir do mercado livre. Cerca de 75% das nossas contratações tem sido no mercado livre. E num horizonte de médio prazo, olhando para a demanda do Brasil e nesse jeito tradicional de fazer negócios, nós não estamos vendo muito espaço para expansão. E como que nós poderíamos ver? Então, o primeiro problema e o que poderia ser uma solução para esse problema, diante da quantidade de recursos renováveis que temos, da quantidade de projetos em carteira. A gente tem aí pelo menos 200 gigawatts de projeto em carteira, eólico, solar, com biomassa e outras renováveis. E como que nós poderíamos alocar esses projetos? É claro que 200 é demais, né? É praticamente a potência instalada que o Brasil tem. Mas um caminho possível no médio
longo prazo seria a gente ter um forte impacto da contratação no setor produtivo, pensando mesmo na matriz energética e na substituição dessa matriz energética, na transição da matriz energética. As empresas produtoras de commodities, exportadoras, com o selo, com a certificação, com certificados de energia renovável, produzir as commodities verdes para exportação. Este produto, este valor agregado, ele tem um valor muito grande lá fora. Então, a gente precisa explorar mais esse campo, e esse campo vem na contratação do ACL, no ambiente de contratação livre, e mais para o final desta década, nós já estamos enxergando um deslocamento forte na demanda agregada do Brasil para a produção de hidrogênio verde. Então, o Brasil é sim um importante candidato a ser fornecedor de energia verde para a produção do hidrogênio verde. Mas o que nós estamos precisando fazer nesse momento? A gente estava falando do Congresso legislar e que legisle sim, né? O que nos incomoda no Congresso é ele querer planejar, porque a gente já tem o planejador que faz isso com muita competência. Mas é muito importante o posicionamento do lado do Congresso, do lado do Poder Executivo, de colocar o Brasil realmente na frente, nessa liderança global de produção de energia limpa e renovável, e pensando no hidrogênio mais para o final da década, para ter espaço, inclusive, para a entrada de novos projetos. Nós estamos hoje já trabalhando na regulamentação para os projetos offshore e esperamos que esses projetos venham aí num médio prazo, mas para isso a gente precisa ter demanda, e esse é sim o nosso maior desafio. Obrigado, Elber. Quer dizer, a demanda, por um lado, todos nós esperamos uma retomada do crescimento econômico, e aí a demanda bruta aumenta. Do outro lado, se você tem uma contratação direcionada para uma fonte, no caso a fonte térmica, a demanda para as demais fontes diminui. Então, se você já não tem economia indo bem, e se você já tem uma espécie de alocação dessa expansão já contratada para uma fonte, gás natural, sobra menos para as outras fontes, e essa é uma questão importante. E você mencionou, eu achei interessante o hidrogênio verde como uma possibilidade mais para o final da década, talvez não seja para imediato. Eu concordo, nós temos uma avaliação rápida, que eu vou dar só um número. A União Europeia fala de 10 milhões de toneladas de hidrogênio produzidos lá e 10 milhões de toneladas, isso por ano, de hidrogênio contratado de países terceiros. O Brasil, obviamente, é um candidato a produzir uma parte desses 10 milhões de toneladas por ano. Se a gente traduz isso para o nosso setor elétrico, isso dá uma potência de 60 mil megawatts. Então, isso a Europa falou até 2030. Então, é um número para a gente registrar qual é o tamanho desse mercado que o Brasil vai estar disputando. 60 mil megawatts até 2030 é o que está anunciado pela Europa, vamos aguardar, mas é uma referência, não deixa de ser. Satamini, eu queria ouvir então a visão sua em relação aos desafios para o futuro e as oportunidades do Brasil, se você compartilha dessa visão da Elber, que existem oportunidades, qual é a visão da ENDE, por favor. Vamos lá, eu acho que a gente está convergindo bastante aqui na nossa conversa. Eu acho que eu vou pegar para a gente falar dos desafios, 2 pontos importantes aqui que foram levantados. Um, reforçando a questão da racionalidade econômica, e segundo, como a Elber falou, o crowding out, que acontece na hora que você traz fontes não renováveis, como as termoelétricas inflexíveis, para o mercado, deslocando a nova geração de renováveis que poderia estar ocupando seu espaço. E isso é fruto do quê? Isso é fruto dos interesses particulares que acabam sendo levados e colocados à frente dos interesses comuns. Isso, por exemplo, a gente precisa uma evolução regulatória, né, que elimine os subsídios, como a gente já tinha o 414 seguindo adiante, tanto é que os subsídios das renováveis, da tarifa fio, inclusive já foram endereçados, antes inclusive desse PL ser votado, mas a gente tem outras coisas que devem ser também levadas adiante, como, por exemplo, a expansão no mercado livre, a potencialidade do consumidor
de estar escolhendo a sua fonte de energia, o seu provedor de energia, né? E para isso a gente também precisa acabar com alguns benefícios que acabam gerando um encarecimento da conta de energia para o consumidor em favorecimento de determinados fatores. Então, por exemplo, a questão, a distorção da autoprodução que a gente viu recentemente, onde o autoprodução deixa de pagar os encargos, né, os encargos que acabam se concentrando naqueles pequenos consumidores que não têm como ter um esquema de autoprodução, né? Afinal de contas, o volume dos encargos setoriais é o mesmo. Você diminui a quantidade de energia que arca com aqueles, você está concentrando o pagamento num grupo menor. Então, esse tipo de coisa acaba gerando uma frustração ao pequeno consumidor, um encarecimento à pequena indústria e frustrando o crescimento econômico, né? Então, a coisa mais importante que a gente vê é a racionalidade econômica, a diminuição dos subsídios, a diminuição das reservas de mercado, e isso vai fazer com que a alocação de recursos seja a melhor possível, otimizada, e aí sim, eu acredito que a gente vai ter um grande futuro para a energia renovável no país, que hoje já é a energia mais competitiva, sem dúvida. A Elbia sabe disso, que hoje o crescimento do mercado livre se dá pela fonte eólica. Por quê? Porque ela é mais competitiva. Não é porque ela tinha uma redução da tarifa fio. Ela é a mais competitiva, vai continuar sendo assim. Então, eu acho que a gente vai ter sim um futuro do hidrogênio, talvez não tão próximo, talvez no primeiro momento a gente vai precisar de um estímulo externo, como tem o H2 Global, né, que pode dar a primeira oportunidade aí para a gente ter uma experiência de uma escala um pouco maior no hidrogênio no país, né, e a gente precisa sim evoluir na regulamentação, numa regulamentação cada vez mais livre, buscando uma maior competitividade no mercado e melhor alocação de recursos dentro do setor elétrico. Obrigado, Sattamini. Rui, em relação a essa expansão e o papel das renováveis e esse aspecto que o Sattamini mencionou de concentração de certos encargos que no final pesam para alguns e não pesam para outros, qual é o papel, então, do mercado para tentar endereçar algumas dessas questões e tentar promover uma agenda que concilie, né, o baixo carbono, que todos nós estamos interessados, com um bolso mais leve para o consumidor final? Rafael, pegando só mais um gancho aqui da fala do Sattamini, eu acho que nós estamos bastante alinhados, realmente, né? E uma fala da Elbia, que eu queria resgatar, vamos trazer de volta o planejamento para o nosso setor. Você falou, temos assim, técnicos extremamente competentes que podem fazer isso, e pode ter certeza que a lógica ou racionalidade econômica que a Elbia, o Sattamini e eu estamos falando, e você também estamos falando, ela virá tranquilamente quando você trouxer o eixo do planejamento para dentro do setor elétrico, que saiu bastante agora. Olhando um pouco do crescimento, né, o que o mercado tem contratado quando são processos competitivos, seja ele no mercado livre ou no mercado regulado, são as fontes renováveis. Elas realmente são as fontes mais baratas hoje. Tá? Não precisa a gente ficar debatendo aqui, porque toda vez que você libera a competição, elas são as mais competitivas hoje e vão ficar assim cada vez mais competitivas. É aproveitar essa onda. Criar espaço para ampliação. Hoje, o mercado livre, em grandes números, responde por 35% do nosso mercado. Toda a contratação do mercado livre tem se dado em fontes renováveis. Se nós olharmos a legislação, o processo de capitalização da Eletrobras garante uma descontratação do mercado livre de um montante razoável de energia, do mercado regulado, desculpa, de um montante razoável de energia. Isso abre espaço para a contratação. Pela nossa simulação, em 2026, com esta descontratação das usinas do Grupo Eletrobras e uma obrigatória substituição dessas térmicas antigas, a distribuidora Brasil terá um nível de contratação em torno de 94%. É lógico que a gente pode discutir alguma premissa de crescimento, nós usamos as do plano decenal da EPE. Tem a migração, nós usamos o nosso cenário de migração para o mercado livre. Tem o cenário primavera de GD, nós usamos o cenário primavera. Não vai ser 94%, mas vai ser em torno disso. Tem um espaço grande para contratar. E aí, trazendo de novo o eixo do planejamento para dentro do setor elétrico, certamente não vamos contratar térmica, né? Quando abrimos um processo competitivo. Vamos utilizar, e é um espaço grande, olha, 65% do mercado brasileiro ainda está na distribuidora. Você abre um espaço de 6, 7%,
você tem uma possibilidade de melhorar em muito nossa matriz. Em muito. É lógico que eu estou falando aqui de 2026. As obras de eólica solar têm um tempo de maturação mais curto. Mas lá para 2024, 2025, a gente vai ter que tomar essa decisão de planejamento e tomá-la com o pé no chão. O tempo de maturação desses projetos não são de longo prazo. Né? Tem muita coisa em carteira, a Elber falou, 200 gigawatts é muita coisa. Não tem um mercado para isso, mas garimpando bem esses 200 gigawatts, vai ter projetos muito bons, tá? Economicamente, que vão ser competitivos e vão disparar no processo competitivo que seja feito. Então, nossa visão de futuro é aproveitar as oportunidades, não podemos perder essas oportunidades. Trazendo planejamento, trazendo toda a racionalidade econômica para dentro do setor, vai abrir espaço. E se a economia crescer, se o hidrogênio verde realmente que a gente espera se consolidar, aí sim, vai ter uma estrada virtuosa para a gente surfar, caminhar com bastante tranquilidade, com muita atração de investimento e muito recurso para o Brasil, dando uma infraestrutura de primeira qualidade para o nosso setor. Obrigado, Rui. Você sempre fala das térmicas ineficientes há muito tempo, né? Você fala desse bloco de térmicas ineficientes. Apanho muito por isso, viu? Hã? Apanho bastante por conta desse. Imagina. Qualquer coisa que a gente fala, vai ter um lado que vai gostar e o outro que vai ficar chateado. Mas eu concordo, quer dizer, eu acho que são oportunidades que temos até de estudar, né? Qual é o impacto de você, eventualmente, descomissionar algumas usinas, ou chegando ao fim dos seus contratos, avaliar a possibilidade de retirá-las e até abrindo mais espaço para outras fontes, os tipos de estudos de descarbonização que podem ser feitos e que, normalmente, a gente trabalha alguns desses temas, até a PSR está envolvida num projeto para o Banco Mundial, e a gente percebe vantagens em relação a essa oportunidade, né? Você começar a antecipar, ou até terminando o contrato das usinas térmicas fósseis existentes, você começar a abrir espaço para novas fontes. Eu queria voltar, então, para a Elber e puxar para um terceiro bloco aqui, que seria um bloco de tecnologias, ou serviços, de modelos de negócios inovadores, justamente para essa agenda. A gente acho que está convergindo que o Brasil tem grande potencialidade, e eu queria, então, que você colocasse um pouco, Elber, na visão da Beólica, quais seriam as tecnologias ou os modelos de negócios promissores, o que você acha mais interessante, juntamente com essa agenda de descarbonização. Elber. Que bom, Rafael. Eu estava justamente pensando sobre novas tecnologias e até eu tive a oportunidade de fazer uma discussão hoje mais cedo. Talvez a gente esteja vivendo um momento do setor energético global em que a gente tem uma quantidade de ferramentas em mãos para ter um setor muito mais eficiente. Por quê? Do lado da regulação, nós estamos avançando bastante. Do lado da escolha do consumidor, o consumidor, a sociedade está mais atenta para fazer as suas escolhas e nós nunca tivemos acesso a tantas tecnologias para fazer um sistema energético e não só elétrico mais racional, seja do ponto de vista econômico, seja social e seja também ambiental. Falando em novas tecnologias, e aí junto com a abertura de mercado, é muito importante notarmos que o papel do planejamento é relevante e o planejador legítimo, aquele sujeito que está designado a planejar, fazer o seu planejamento e não trocas, não fazer confusões de governança, porque é isso que a gente está vivendo no setor hoje. E pensando no planejamento, o que é importante? A combinação de novas tecnologias vai levar ao poder público, no caso o poder concedente, que é o responsável pelo suprimento, é o responsável em última instância, poder fazer leilões diferentes. Então a gente já tem discutido bastante com o próprio Ministério de Minas e Energia, estamos fazendo um estudo de leilão de neutralidade tecnológica. E o que a gente está colocando? Que como nós estamos partindo para uma matriz cada vez mais diversificada, e essa matriz tem uma grande participação das fontes variáveis, das fontes renováveis, nós precisamos contratar nos leilões regulados aquilo que é necessário para o sistema, que nós chamamos de requisitos sistêmicos. Então, o leiloeiro que vai fazer o leilão no ambiente regulado,
ele teria que fazer modelos novos de contratação e pedindo o que ele precisa para o sistema, o requisito para o sistema, sem dizer que ele quer comprar a fonte X ou a fonte Y, porque o mercado será capaz de oferecer essas combinações tecnológicas, essas soluções tecnológicas que venham a atender à necessidade do sistema, pensando no papel do planejador do poder concedente, e o mercado livre que tem a capacidade de direcionar a contratação de acordo com o consumidor. O consumidor vai escolher qual fonte que ele quer contratar, que preço ele quer contratar. Então é muito importante a gente pensar no setor de agora para frente com a introdução dessas novas tecnologias e permitir que esses mecanismos sejam utilizados, porque não adianta você ter um desenvolvimento grande das tecnologias e até mesmo acessibilidade a elas. Fizemos um estudo recente de baterias mostrando que as baterias se tornam viáveis a partir de 2024, 2025, ou seja, amanhã. Quer dizer, essa combinação toda de tecnologias, projetos híbridos, eólica com solar, tudo isso a gente tem em mãos. Agora, o que a gente precisa? De modelos contratuais que permitam isso, quando nós estamos falando de sistema e papel do planejador do poder concedente, e precisamos também dessas contratações no mercado livre, e isso, os geradores, as comercializadoras, eles são muito criativos no sentido de desenhar esses produtos. Eu até tenho chamado isso de alfaiataria dos contratos, porque os contratos estão sendo moldados de acordo com a necessidade do cliente, e isso é muito importante. Hoje a gente tem a possibilidade de viver isso com esse avanço que a gente teve na tecnologia do setor de energia. Obrigado, Elber. Sem dúvida, o mercado, se você der a eles os requisitos que o sistema quer, o mercado vai atrás de desenhar as soluções, né? É impressionante a quantidade de coisas que surgem, né, de modelos de negócio que surgem, possibilidades de combinações de tecnologias diferentes que surgem quando você dá um espaço para o mercado se desenvolver. Passar a bola para o Satamini. Satamini, então, sua visão da Engie em relação às tecnologias, o que você acha que tem mais promissor aqui para o Brasil e combinação de modelos atuais com modelos futuros? Qual é a sua visão? Vamos lá, Rafael. Eu acho que a gente não deve eleger nenhuma tecnologia específica. O que a gente é utilizar os atributos de cada uma dessas tecnologias e o benefício que ela traz para o sistema como um todo, né? Elber falou um pouco ali de estocagem de energia, falou de bateria, mas a grande bateria que nós temos hoje do sistema são os reservatórios do setor hidrelétrico, né? E que hoje não é valorizado como tal. Eu acho que a mudança do modelo irá requerer que nós tenhamos valorização de atributos de cada uma das fontes, né? E não só a tecnologia é importante, mas a localização daquela fonte, né? Hoje a gente tem uma distorção grande no sinal locacional da TUST, que está, inclusive, em consulta pública, e que cada vez ela está se distanciando mais da racionalidade econômica que a gente vem falando já há algum tempo. Então a gente precisa prestar bastante atenção, porque se você não der a sinalização adequada, você vai ter uma configuração inadequada, mais cara e inapropriada para o consumidor, e a energia não vai alcançar a sua otimização. Então, eu acho que isso é extremamente importante que a gente leve em consideração. A gente precisa de modelos modernos, que valorizem atributos e que também valorize a localização onde essas fontes estariam sendo introduzidas no sistema nacional. Perfeito. Eu acho que eu estou 100% de acordo, e essa sinalização da localização ela é importante, porque, do contrário, você pode ter uma expansão que está mais cara para o sistema do que alternativas. E a gente tem que olhar o sinal locacional como uma oportunidade de, no final, se você considera não a energia na sua geração, mas a energia no consumidor final, ela seja a mais barata possível. Isso é importante ser sinalizado através das tarifas locacionais. E eu concordo que a gente não tem que ter uma tecnologia de preferência
E eu queria acrescentar uma visão que eu tenho, não sei se vocês concordam, que o Brasil ele também não tem que necessariamente repetir o que está se falando ou o que está se pensando fora do Brasil. Acho que a gente tem, em muitos aspectos, condições únicas para ter também soluções aqui nossas. Em relação, estou falando de tecnologias, não necessariamente o que serve para a Europa ou o que é melhor para a Europa vai ser o melhor para o Brasil. Tenho essa impressão. Eu vou falar só de uma que eu tenho avaliado, e é muito pouco comentada, ainda não está no radar de muita gente, mas eu tenho cada vez mais ficado, enfim, interessado e achando que ela é promissora, são usinas reversíveis aqui para o Brasil. A gente ainda não é para já, a gente tem, como foi bem colocado, muita hidrelétrica para fazer esse estoque de energia e poder modular, poder atender vários serviços aí para o sistema. Mas olhando mais para frente, lá quando tiver esse batalhão de eólica entrando, que todo mundo quer, esse batalhão de solar que todo mundo quer, você vai precisar de mais controle operativo. As hidrelétricas vão estar chegando num ponto de saturação, em algum momento ali no futuro, e você vai precisar de fontes flexíveis. E aí tem dois caminhos, né? Hoje eu vejo dois caminhos. Armazenamento é um, e usinas térmicas flexíveis, ou algum recurso flexível são outros. Eu tendo a gostar mais do primeiro, por razões ESG, e dentro de armazenamento, novamente, uma bifurcação. Fala-se muito em baterias, mas eu, cada vez, e aí eu estou fazendo um pouquinho de propaganda, percebam mais ou pensem mais nas possibilidades de usinas reversíveis. Reversíveis, inclusive, que podem estar fora dos rios. Você tem um reservatório inferior, um reservatório superior e um sistema de bomba, né, de madrugada, você pode bombear e na hora de demanda alta você pode gerar e prestam vários serviços, reservas, a potência na hora do atendimento da demanda máxima, própria modulação da carga, tudo isso são funções e que eu acho que lá na frente a gente vai começar a olhar e nas nossas avaliações elas são compatíveis e, como disse a Elbia, pode até ser uma tecnologia promissora, mas você vai precisar ter regulação para fazer essas tecnologias serem introduzidas. Quer dizer, hoje, mesmo que você demonstre, olha, tem uma tecnologia que é a usina reversível, ela é super competitiva. Quem vai fazer uma? Ninguém. Porque não há um mecanismo para a contratação dos atributos dessa usina reversível que o sistema tanto gosta. Estou fazendo aqui uma ligação dos dois comentários. Queria passar, então, para o Rui, em relação à sua visão da CCE sobre tecnologias e talvez, a gente fala muito de geração, mas também empoderando o consumidor, o que pode ser pensado em relação à própria demanda. Rui, contigo. Assim, o discurso tanto da Elbia quanto do Sattamini não tem como discordar. Tá? Nós falamos aqui que nós não podemos ter preferência tecnológica, não dá para ter preconceito tecnológico, tem que deixar o mercado se resolver. O mercado vai se resolver pela fonte que for mais atrativa, com os atributos estabelecidos pelo planejador, que for mais competitiva. E as fontes renováveis são, como nós já falamos aqui, são imbatíveis nesse quesito. Eu queria pegar o ponto também que o Sattamini falou, a maior bateria que existe no mundo, ela está aqui com a gente, tá? Que são nossos reservatórios. E dá um número para você, Rafael. Há 15 dias atrás, nós estávamos com um nível de armazenamento no sistema de 70%. E estávamos tendo energia vertida turbinável. Será que é assim, um país que precisa de recursos, de infraestrutura e tudo? É razoável nós abrirmos mão de 30% do nosso reservatório para termos energia vertida turbinável? Não era muito mais razoável armazenarmos isso? E aí tem duas questões. A primeira são requisitos ambientais que nós temos que enfrentar. Tem um famoso aqui no Rio Paraná que, com pouquíssimo recurso, se resolve. A gente não consegue há anos e anos, não conseguimos resolver essa restrição ambiental. Respeitando as restrições ambientais, vamos investir para que ela seja removida. E outra questão é a questão da operação, os critérios de operação. Será que eles estão ajustados aos critérios de planejamento? Certamente não estão. Tanto de limite de transmissão, limites de operação. Você falou também na usinas reversíveis. Eu acho que é bem mais lá para frente, né? Se a gente explorar todo o nosso potencial das hidrelétricas, que não está sendo utilizado hoje. Olha esse exemplo, 70% de armazenamento e nós desperdiçando água. Poder ser armazenado. Imagina assim, no futuro, nós passarmos o período seco com nível de armazenamento de 70%, 80%. Não o período final do período úmido, mas o auge do período seco. A operação tem que ser totalmente diferente. E aí o papel das renováveis, que são intermitentes por natureza,
ele fica maximizado, porque a intermitência perde tudo que se fala, não dá, tudo que as fontes renováveis deixarem de produzir, vai uma enorme bateria lá para suprir naquele momento, e logo em seguida ela repõe essa energia. É o papel é uma grande parte do papel das reversíveis. Naquele momento tem uma bateria enorme que pode fazer esse serviço todo. A gente não pode estar no período seco com 30%, 40% de armazenamento. A gente tem que mudar a forma de operar e utilizar todos esses recursos. Então, assim, sintetizando, Rafael, sem preconceitos tecnológicos, deixa o mercado se resolver, mas vamos usar todos os recursos que nós já temos hoje, talvez não estejamos usando, talvez não, certamente não estamos usando na sua total potencialidade. Você está sem som, Rafael. Concordo 100% contigo, Rui. Eu acho que nós temos um sistema hidrelétrico, são 109 mil megawatts, ainda é o principal sistema, que está engessado e que a gente tem que revisitar as restrições operativas e que essas restrições permitam que esse recurso que já foi construído por gerações, ele possa ser usado da melhor maneira, sem prejuízo para o que vai vir por aí. E eu concordo contigo também quando você diz que as reversíveis é uma coisa lá para frente, concordo contigo, mas começa a aparecer lá para no final de 2030, década de 30. No final da década de 30, a gente já começa a ver no horizonte as reversíveis como competitivas. Estou falando de expansão a mínimo custo. Isso os nossos estudos começam a aparecer. Até um bocado porque as hidrelétricas começam a ter mais dificuldades para a expansão, mas sem dúvida, como os americanos dizem, aquela fruta ali baixa para ser pega, para ser colhida, explorar mais o recurso que já existe, que são essas hidrelétricas. Bom, e a gente está chegando perto do fim, acho que tem alguns poucos minutos. Eu queria então fazer uma rodada final para vocês falarem, enfim, considerações finais em relação a essa agenda ESG, e desde já convidar a todos para participar então do bloco das responsabilidades sociais no setor privado, que é o próximo dentro desse evento da Exame. Elber, então, suas considerações finais, por favor, e desde já agradecendo a todos. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Rafael, obrigada, meus amigos. E eu gostaria de dizer o seguinte, principalmente neste ano, ano de eleições, em que todo mundo para pensar um planejamento para os próximos 4 anos, eu queria colocar, o Brasil não pode perder a oportunidade de ser o protagonista nesse processo de transição energética. O Brasil é muito rico em recursos renováveis. O nosso problema aqui é um bom problema, é o excesso de oferta de recursos renováveis que nós temos. Então, nós precisamos organizar as nossas instituições, revisitar a nossa governança. Nem estou dizendo em termos de desenho, efetivamente, mas realmente cada instituição fazer o seu papel, deixar o planejador planejar, o legislativo legislar e assim por diante. E o país precisa realmente se posicionar nesta chamada global para a economia de baixo carbono, porque aqui nós temos uma grande oportunidade de crescimento e desenvolvimento econômico. O Brasil precisa crescer, o Brasil precisa se desenvolver, é muito rico em recursos renováveis, mas precisamos valorar esses recursos e monetizar esses recursos para o país. E eu espero que realmente nós consigamos fazer isso e que não percamos a oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado, Elber. Eduardo Sattamini, suas considerações finais, por favor. Agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e usar aí um pouquinho dessa inteligência coletiva nossa. Nós falamos muito da preparação do Brasil para ser um expoente na transição energética, nós já somos. Acho que as 3 letras nós estamos muito bem na parte ambiental, né, buscando energia limpa, linhas de transmissão para trazê-las ao centro de consumo. Precisamos evoluir aí na questão do sinal locacional, bastante importante, mas o que está faltando para a gente é olhar a governança do setor e ter uma governança e uma regulamentação bastante ajustada para que a gente evite, né, que a gente volte aos antigos vícios do setor, da utilização política, da influência política e da falta de racionalidade econômica que algumas decisões do setor são tomadas. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, vamos fortalecer o G,
através de uma regulamentação moderna. O setor mudou, né? Nós hoje não temos mais a liderança hidrelétrica de tanta importância, né? Obviamente, novas fontes estão entrando e a gente precisa de uma modernização na regulamentação. 414 vai trazer bastante disso aí e uma oportunidade da gente discutir melhorias que vão ser muito importantes para o nosso futuro. Muito obrigado, perfeito. Rui, Altieri, suas considerações finais aí em relação a essa agenda ESG, o futuro da energia do Brasil. Rui. Rafael, primeiro agradecer aqui, compartilhar essas opiniões com a Elbia, com você, com o Satamini. A minha visão aqui é de otimismo, tá? Acho que nós temos nas 3 letrinhas que foram faladas aqui, temos que trabalhar a última letra. O G tem que ser melhor trabalhado, né? Nós temos alternativas para isso, acho que é um caminho que nós vamos seguir, com certeza. E, assim, tempo ao tempo, né? Nós não podemos perder essa oportunidade, como eu falou. Temos que caminhar na modernização, sabemos o que fazer, mas temos que colocar cada um no seu papel, respeitando as fronteiras, os limites, as competências. O legislativo, como a Elber falou, tem que legislar, e é para isso que ele foi eleito, constituído. E nós temos que planejar, operar, comercializar e construir nossas obras. Aqui no nosso quintal temos que ser protagonistas, não podemos deixar outros interesses serem protagonistas aqui no nosso setor. Mas eu tenho assim convicção, viu, Rafael, que o curso natural das coisas vai prevalecer, a racionalidade econômica vai prevalecer. Nós chegamos num ponto que não dá mais para abrir mão dessas questões, né? Porque senão nós vamos abrir mão de uma riqueza assim, fantástica que nós temos, que é o potencial de sol, vento, as nossas hidrelétricas. Tá? Vamos construir ainda com alguma dificuldade novas hidrelétricas, tenho esperança disso, né? Então, assim, a pauta ESG para o Brasil cai como uma luva. A gente não como dizia o economista Roberto Campos, nós temos que quebrar aquela máxima, né? O Brasil não é o país que não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Nós não podemos perder essa oportunidade, ela não vai passar por nós, não. Nós temos que segurá-la e agarrá-la com todas as garras. Mas assim, agradecer essa oportunidade, porque é muito bom ouvir. E também constatar que nós estamos, assim, 3 instituições, 2 empresas, uma associação, uma instituição e uma empresa bastante alinhados, né? Não vi divergência aqui, não, tá? Acho que nós sabemos o que fazer, temos a pauta, temos só que limpar o caminho um pouquinho, que ainda está um pouco conturbado o nosso caminho aqui, a nossa estrada. Eu também acho. Eu acho que eu só queria fechar, então, dizendo que eu acho que a gente realmente está alinhado e o Brasil tem muito mais possibilidades do que talvez muitos dos países do mundo de fazer uma liderança nessa condução, porque o mundo todo está ligado, né? O problema do aquecimento global é um problema global. Então, possibilidade de você fazer uma expansão renovável e você até exportar, né, no futuro, talvez hidrogênio e talvez a transição, você comece a ter veículos elétricos, você comece a ter mais crescimento de demanda elétrica, que se você conseguir atender com fontes renováveis, isso vai dar uma diferenciação para o Brasil fantástica. Então, isso é uma coisa que tem que ser perseguido, e eu acho que temos todas as condições para fazer isso, e eu queria agradecer mais uma vez e convidar a todos, então, para esse próximo bloco, as responsabilidades sociais do setor privado, e desejar a todos uma boa tarde, um bom dia, o que seja. Muito obrigado.